Olá, boa noite. Hoje vamos falar um pouco sobre a história do futebol. Meu grupo é composto por eu, Éder, a Jennifer, Maria Eduarda, Ludmila e Daniel. Hoje nós vamos falar sobre o futebol e eu vou trazer um pouco da introdução do que vamos tratar no nosso trabalho. Nós escolhemos essa forma de apresentação, que é um pouco diferente, né? Como não tem que apresentar dentro de sala, só enviar para o professor, a gente achou que ficaria mais interessante o professor ver um vídeo do que apenas ler um artigo. Antes, né, os primeiros indícios e relatos que se teve da prática do futebol, não o futebol em si, né, mas uma prática que se remetia ao futebol, foi na China, há 3.000 anos atrás, onde os chineses eles praticavam um treino militar que se constituía em pegar as cabeças dos oponentes, né, que eles guerreavam. Aí quando eles ganhavam, eles pegavam as cabeças e jogavam com as cabeças lá, ficava chutando as cabeças. Era um treinamento, não se tem dados específicos de como era realizado esse treinamento, mas utilizava dessa ideia. E com o passar do tempo, eles foram aprimorando, viu que aquilo ali podia passar a ser um lazer, né, um divertimento, saiu apenas do treinamento. Então eles começaram a sofisticar essa bola, né, essa cabeça que era de uma pessoa, para uma bola. Aí eles começaram a usar fibras de bambu, pele, cabelo, e com isso foram constituindo mais, chega ao formato da bola que a gente conhece hoje, né? E devido ao sucesso que teve, né, na China, foi se espalhando pelo mundo. E o futebol que a gente conhece, né, que é o futebol de hoje, se deu início na Inglaterra. Só que quando eles tentaram inserir, né, o futebol na Inglaterra, que foi no século XIX, aí tinha o rei Eduardo II, ele, não só ele, mas os outros reis que vieram depois dele também, proibiam o futebol. Eles achavam aquela prática ali que não condizia, era uma coisa ilegal. Então, já teve essas barreiras, né, esses conceitos, esses paradigmas a serem quebrados. Só que aí depois, né, foram passando os anos, o esporte foi crescendo, os famosos futebol de várzea, né, tinha as competições locais, assim, ou então por lazer mesmo, e foi fazendo sucesso. Aí então eles criaram uma organização, né, criaram um grupo que iriam aperfeiçoar, né, esse esporte. E eles se basearam no rugby. Só que eles falaram assim, não, as regras do rugby não dá pra gente utilizar no futebol, né? Porque já se tinha o rugby na época. Então eles foram e pegaram o futebol e falaram assim, não, a gente vai mudar as regras. Então eles criaram essas regras. Essas regras foram criadas em 1846. Foram as primeiras regras que eles tiveram, né, do futebol e que eles criaram. E depois disso, o futebol continuou se espalhando pelo restante do mundo, né? Com o grande sucesso que o futebol teve, eles tiveram que criar uma confederação, né? Que foi a FIFA, que é a Federação Internacional de Futebol Association, que toma conta, que ministra todas as regras do futebol, se torna um padrão. Todas as regras que se utilizam aqui no Brasil, se utilizam na Inglaterra, Espanha, França, China, Japão e tudo mais. E o outro ponto importante foi o Brasil, né? Quem trouxe o futebol para o Brasil foi Charles Miller. Ele era um estudante, né? Estudante lá na Inglaterra, e ele veio para o Brasil e trouxe o esporte, trouxe material, bola, vários modelos de bola, que eram vários tipos de bolas que tinham. Então ele trouxe para o Brasil e começou a inserir o esporte aqui. E com isso virou o esporte que conhecemos hoje. Oi gente, boa noite. Hoje eu vou falar sobre o desenvolvimento do futebol na Inglaterra. O futebol surgiu na Inglaterra no século XIX devido a algumas práticas que foram surgindo naquela época. Não se sabe com precisão a data exata que o futebol foi surgido. Historiadores contaram que ingleses adquiriram o hábito de chutar a bola, uma bola de couro, símbolo da cabeça de um membro do exército da Dinamarca.
O futebol é o esporte coletivo mais popular do planeta atualmente. Cerca de 270 milhões de pessoas atuam em atividades diretamente relacionadas a esse esporte. Então, não só como jogador, mas como árbitros, juízes, enfim, as outras colocações relacionadas ao esporte. O crescimento do esporte e sua disseminação pela Europa levaram também ao surgimento da Federação Internacional de Futebol, que é a FIFA. No século XVI, o rei Eduardo II condenava essa prática esportiva. Outros reis daquela época também proibiram o futebol, pois como não tinha regras estabelecidas, então começaram a ter agressões e acabavam ferindo os praticantes. Aí, em alguns séculos depois, começaram a surgir o futebol moderno. Aí começou a surgir por clubes que aceitavam determinadas regras de outros esportes. E essas regras deste novo esporte, que no caso seria o futebol, foram estabelecidas em 1846. As primeiras normas que surgiram apresentavam algumas diferenças do futebol atual, como, por exemplo, não limitavam o número de jogadores, nem a extensão do campo, a altura do arco e nem a duração das partidas. Então, era bem diferente da nossa atualidade. Uma série de mudanças foram realizadas durante o século XIX, né? Como a introdução do goleiro e do árbitro, que antes não tinha e passaram a ter. A criação do pênalti também e as faltas cometidas dentro da área, além da utilização das mãos para a cobrança lateral. Uma importante observação. Gente, agora eu vou falar aqui uma observação importante. A FIFA considera uma data oficial do surgimento do futebol o ano de 1863, quando foi fundada na Inglaterra a The Football Association, que é a Associação de Futebol, a organização responsável pela gestão do futebol naquele país. Então, a Inglaterra foi a primeira a adquirir a Federação FIFA e a primeira edição da Copa do Mundo do Futebol foi em 1930, no Uruguai. Agora, a Ludmila vai falar um pouco para vocês sobre o futebol no Brasil. Oi, meu nome é Ludmila e eu vou falar a respeito da história do futebol no Brasil. Bom, o futebol, o primeiro contato do futebol no Brasil foi nas cidades portuárias, onde os marinheiros vindo da Europa, da Inglaterra, de lugares que já praticavam o esporte, eles estavam ali e praticavam jogavam uma pelada nas praias e nos campos dessas cidades. Só que de forma extraoficial e nem sempre era um jogo de 11 contra 11. Existia aqui no Brasil um casal de britânicos que tiveram um filho chamado Charles William Miller. O Charles ele foi mandado lá para Inglaterra com 10 anos de idade para estudar. E ele estudou no Bannister County School, que era uma escola que tinha vários esportes. E foi lá que o Charles conheceu o futebol e suas regras e até jogou para clubes lá. Em 1894, o Charles ele retorna para o Brasil trazendo 2 bolas de futebol, alguns uniformes e um livro das regras do futebol. Com um ano morando aqui no Brasil, ele organizou uma partida de futebol entre os funcionários da empresa do pai dele, que era uma empresa ferroviária, e uma outra empresa de gás da época que era fornecedora da empresa do pai dele. Aí essa partida já foi com todas as regras e ela foi documentada e Charles jogou e a equipe dele foi a vencedora. Eles ganharam de 4-2.
O Charles Miller, ele foi fundamental no primeiro clube de futebol aqui no Brasil, no finalzinho do século XIX, que foi o São Paulo Atlético Clube. Em 1902, ocorre o primeiro campeonato no solo brasileiro, sendo o Charles o artilheiro, conquistando o tricampeonato em 1902, 1903 e 1904 e o tetracampeonato em 1911. E foi no ano seguinte que Charles se aposenta e vira um árbitro e um cartola. É importante ressaltar que, né, na época que o futebol chegou aqui no Brasil, que o Charles trouxe o futebol para o Brasil, o futebol ele foi muito elitizado, né? Então era um futebol mesmo para os ricos, né? E foi graças ao Charles que temos o futebol hoje moderno, e ele é considerado o pai do esporte aqui no Brasil. E depois de mais de 100 anos que o futebol chegou aqui no Brasil, que ele se tornou uma grande potência e até hoje garantindo títulos para o Brasil, né? Tanto por parte do time feminino quanto por parte dos times masculinos, né? E é um esporte que a maioria, se não posso dizer todas as pessoas, conhecem e é muito praticado, seja nas escolas, nos clubes, em vários lugares. Gente, boa noite. Hoje eu vou falar um pouco sobre o surgimento do futebol. O futebol moderno, ele surgiu na Inglaterra durante o século XIX, mas existem relatos, né, que apontam que já existia práticas esportivas parecidas com ele. E ele já foi um ritual de guerra, né? Mas só que o modelo que nós conhecemos hoje foi o organizado na Inglaterra em 26 de outubro de 1863, né? E essa data é a data da fundação do início da Football Association, né? E aconteceu em Londres, e o início da profissionalização do esporte, né? Que foi em Londres, no mundo. E tudo começou quando duas associações de jogos de bola, que no caso seria o Football Association e o futebol tipo de rugby, que eles se separaram, e porque os partidários, né, os partidários do rugby não aceitavam um jogo que era proibido segurar a bola com as mãos, e isso acabou que dando origem, né, a The English Football Association. Não sei se é isso que fala, mas é a primeira associação inglesa de futebol. E apenas 8 anos depois, a EFA, né, que já contava com 50 clubes membros, e a primeira competição mundial aconteceu no mesmo ano. E antes de ouvir sobre o futebol na Europa, já se ouvia falar, né, que aconteciam partidas internacionais na Grã-Bretanha. E a primeira delas foi em 1872, entre a Inglaterra e a Escócia. E é isso, galera. A cidade ainda tem eletricidade. Mas até quando? Há várias coisas para serem feitas aqui na torre. Eu espero que você tenha um tempo para checar o quadro.